O livro do Escorpião. O vazio da lua. Quando a lua não está inteiramente resolvida, há um vazio lunar a preencher, um frio, um desajuste. Prisão interior que impede o sentimento de liberdade. Imaturidade que nos faz atrair e depender de quem aparenta mais equilíbrio e segurança. Dependência emocional e o sexual, a que vulgarmente se chama amor. Rouba a disponibilidade interior para com os outros, para com a própria vida. Dependência onde, ilusória ou provisoriamente, se anulam os medos inconscientes e onde se esquece o vazio psíquico que nos habita. A pessoa sente-se alimentada, protegida por essa dependência irracional, nascida de uma lua carente, de uma descentragem, da não consciência de identidade, do medo de se estar só. A nossa identidade é confundida com o outro, esse que divinizamos como centro, que elegemos como terra firme de nossa razão de ser. Suporte de uma identificação ilusória, o outro de quem se depende é mitificado. Vai segurar a nossa mais íntima projeção, torna-se o centro do tempo, a falsa chave do destino, a única resposta. Objeto de uma expectativa ansiosa, habita um futuro inventado. Futuro inexistente, onde a mente se referencia e autolimita, onde o presente equivocamente se desvanece. Dependência que é um espaço fechado, subjetivo, claustrofóbico, onde o ar da liberdade não entra, onde não cabe o bem-estar do diálogo interior de nós conosco. Esse íntimo diálogo criativo e libertador. Perversidade e dependência. Há sempre uma certa perversidade na maneira como em adulto se vivem dependências emocionais. Toda a dependência é negativa, porque fruto de uma atitude emocional retardada. Resulta desse fundo descompensado da infância não conscientemente assumido, que a maioria das pessoas adultas transporta em si. Denuncia uma lua subalimentada, o antigo sofrimento de desproteção. Toda a insegurança psíquica tem a sua origem numa brecha lunar, que imprime na memória do ser um sentimento de separação. É a dor do mundo, a dor de todas as almas, presente na solidão. A dependência emocional surge como forma de compensação não consciente dessa infância fechada que o adulto se recusa a enfrentar. É, na maioria das vezes, confundida com amor. Perigoso não entendimento, esse que é confundir uma emoção venusiana com um sentimento proveniente de uma carência lunar. Equívoco presente na imaturidade dos conflitos de relação. Revela um estado lunar retardado, inseguro, possessivo, que nada tem de amor. Hoje em dia as pessoas relacionam-se pelas suas carências, não pelas suas abundâncias.
António Alçada Batista. Amor é sentimento de alegria maior, emoção profunda e generosa de expansão e identificação que nos devolve a consciência da unidade recuperada. Isso já é experiência de maturidade interior, íntima, liberdade. Oposição da Lua a Urano. O conflito da liberdade e do instinto. No tema astrológico, esta tensão atinge o seu limite quando a Lua se encontra no signo do Escorpião, fazendo oposição a Urano em Touro, no signo oposto. A Lua em Escorpião simboliza uma Lua imersa em águas abissais, sexualmente carente, instintivamente dependente, presa ao passado mais longínquo da Terra. A vibração de Urano ativa o poder divino, poder aéreo, inteligente, intemporal. Traduz a intenção primeira subjacente à ordem do universo. Omnipresente, essa intenção sustém a mutação, aciona a viagem de retorno de todos os seres que vibram na matéria. Intenção divina que misteriosamente os conduz de um passado animal, animado por forças de sobrevivência, para um futuro melhor que não se harmoniza com a Lua em oposição. São duas forças antagónicas que exprimem o drama existencial entre a liberdade e o instinto. Esta tensão manifesta-se quando a Lua sente que deve responder a Urano, apelo a que obriga a criar rupturas emocionais. Inversamente, se a Lua recusa integrar a vibração libertadora de Urano, essa sujeição à sua insegurança torna-a prisioneira da dependência que criou. Sente-se então condicionada, falta-lhe o ar e o movimento. Harmoniza este conflito implica vencer uma luta interna, realizar pela ação do livre-arbítrio uma alquimia. Vencer esta confrontação é soltar a dependência. Finalmente, viver situações amorosas em que o outro já não reduz a liberdade do nosso mais íntimo sentir. Em última análise, é resolver a oposição entre terra e o céu. Uma lua uranizada já não mais se sujeita à violência emocional do escorpião. A alta vibração do Urano dissipou-lhe a insegurança pela aceleração do movimento que Urano ativou. Subiu o seu nível vibratório, o que lhe permitiu saltar fora das águas negras e pantanosas em que se encontrava. Águas paradas de sentimentos estagnados, hipotecados ao desejo, onde não entrava luz nem liberdade. Urano libertou a Lua, Deus manifestou-se, a alma recuperou as suas asas. Mercúrio é a vibração mental, a onda do pensar. Permite ao homem receber informação e comunicá-la. Elaborar raciocínios que o tornam consciente do seu estar no mundo, que o referenciam ao fora de si e lhe permitem apreender a dualidade ao dar-lhe significado. Raciocínios que o levam a poder nomear. Nomear é dar um nome, retirar as coisas da noite do seu anonimato para torná-las presentes, distingui-las, dar-lhes existência. É um ato sublime, criador. Mercúrio é o poder da mente ao verbalizar a realidade. Simboliza a inteligência elementar, a reflexão no cotidiano, a capacidade de interrogação e abstração.
Mercúrio é a ação mental no seu esforço de análise e entendimento. Exprime-se pela linguagem escrita e oral. Mercúrio é a palavra, a sua milagrosa capacidade de comunicar, de pôr em reação. Mercúrio em Escorpião ou Mercúrio-Plutão. Quando se encontra no signo de Escorpião ou quando está bem aspectado a Plutão, Mercúrio aumenta a sua voltagem, a mente inferior vibra na sua máxima potência. É um Mercúrio capaz de mergulhar na sua interrogação, nas águas fundas e noturnas do Escorpião. Para aí, sondar as trevas obsessivamente, até inteligir os meandros obscuros da psique de cada um, até ver a luz. Mercúrio em Escorpião assemelha-se aos olhos do gato na noite, vê na escuridão. A sua agudeza psíquica e a sua intensidade provém da insatisfação própria deste signo, que se exprime através de uma mente profunda, agressiva, igualmente ativada por Marte e Plutão. O seu poder mental é intenso, inquietante, por vezes violento, capaz de arrasar e desfazer com os seus argumentos o algo que deseja combater ou atingir. Em Escorpião, a mente serve a interrogação. Interrogação que tudo põe em causa. Nasce das águas atormentadas do inconsciente, na obsessiva procura de uma resposta última, de um sentido, de uma claridade, de uma luz ao fundo do túnel existencial em que se encontra. Luz que o possa tranquilizar, apaziguar. Luz que livre este Mercúrio da sua constante tensão e possa revelar-lhe o lado oculto da vida. Dimensão sútil que quase adivinha, mas que ainda não sabe atingir. A noite envolve o seu pensar. Mercúrio em Escorpião traduz uma inteligência crítica, penetrante, capaz de percrustar áreas tenebrosas, secretas, desconhecidas. Em Escorpião, o racional desafia o suprarracional, o invisível, o não revelado, procurando no escuro o para além da noite, refletindo sobre si próprio e sobre o seu destino, sondando o insondável, o desconhecido, o sagrado, ainda é apenas suspeitado. Mercúrio em Escorpião é o pensar, condicionado pela vida e pela morte. Mercúrio-Plutão dissonantes. Se a relação de Mercúrio a Plutão for dissonante, se Mercúrio ou Plutão estiverem mal aspectados no tema natal em que o Mercúrio em Escorpião se encontra, a afirmação mental é usada como arma de poder. O pensamento torna-se hipercrítico, feroz, procura sem encontrar resposta, é agressivo, competitivo, tenso. Não admite outra opinião que não a sua. Opinião sempre rígida e negativa. Dissonante, Mercúrio em Escorpião, dificilmente se regenera pelo diálogo. Sempre recusa receber.
A sua palavra é destrutiva, prepotente, devastadora. Tudo critica, menos a sua afirmação. A sua expressão, seja escrita ou oral, é violenta, utilizada como autodefesa e agressão. Regenerar Mercúrio é igualmente um processo de morte de velha mentalidade para novamente renascer. De alma nova, mente limpa, humilde, purificada, receptiva. Para isso há que denunciar a prepotência da afirmação mental pela entrega à mente maior, divina, universal. Por esta entrega à mente inferior, rende-se a Urano, a mente superior, cósmica, divina. A palavra já pode exprimir as verdades eternas que emergem do fundo da alma. A isso se chama intuição. Vênus. Vênus é o germe da vida, da forma, do amor. É a primeira consciência do sagrado que é dado ao homem conhecer. Por ela se transcende o peso de um universo dual, o mundo da carência e do conflito. Quando o eu se liberta e se expande por projeção emocional. Vênus é a primeira emoção de unidade a dois, única vibração que permite sair da prisão interior do ego, da sua condição de eu separado, que lhe é dada a ser por nascimento. Vênus pressupõe inteligência, consciência, valorização do outro, opção de qualidade. Há nela uma tónica mental mercuriana. Mercúrio é a vibração mental que dinamiza o processo amoroso. Amar é ver, no sentido de conhecer. Só amo quando me identifico. Só me identifico quando me reconheço em alguém. Algo que me amplia e me devolve qualidade. Neste nível de consciência, Marte aparece como o desejo que Vênus faz emergir. Amar é ordenar o mundo, harmonizar o caos aparente, transformar o caos em cosmos, sintonizar além do que é efêmero, o que não pode morrer. Vênus em Escorpião ou Vênus-Plutão. Vênus em Escorpião sempre se afirma de um modo obsessivo e passional. É condicionada por um desejo ardente, incendiado por cargas inconscientes de desconforto, ausência interior, próprias do signo Escorpião. Esta Vênus traz algures uma memória de perda, uma dor retida, uma morte antiga, morte de alguém amado. Domina o medo de perder novamente, daí a recusa em largar a quem ama. É intensa, violenta, possessiva. Vênus em Escorpião é a erotização da angústia. A intensidade amorosa é ampliada sempre que encontra algo obstáculo à sua expectativa, como se a dificuldade ou a impossibilidade de bem viver a relação estimulasse a projeção venusiana. Projeção em que morte, dor e desejo se confundem,
arrastando a pessoa para o mal-estar masoquista da sua paixão impossível. Este é o inferno emocional que Vênus em Escorpião anuncia. Se estiver em quadratura ou oposição a Plutão, a pessoa com esta Vênus irá sempre atrair uma qualquer ruptura amorosa, vivida como drama interior que a leva a ficar fixada nessa memória de morte que não a deixa pacificar. É algo demasiado doloroso que não consegue assumir nem aceitar. A ausência de um amor sempre presente manifesta-se como a tinta preta de um polvo que polui o espaço interior do seu bem-estar ao atualizar a sua antiga memória de morte. Esta Vênus, enquanto não regenerada, vive atormentada por uma espécie de caroço emocional que impede o fluir da vida em si. Encapsulada na sua memória, a dor fecha o seu potencial amoroso. Torna-se fria, endurecida, cética ou ausente. Tem medo de voltar a amar, para não voltar a perder, para não ser outra vez confrontada com o sofrimento já vivido. Até ao dia em que a vida a leva a reconciliar-se com essa experiência de perda. O dia em que finalmente é capaz de dar sentido a todo esse processo de morte. Dia em que ganha consciência de que nunca há experiência de morte nem uma proposta de vida normal ou vida nova. Atingir esta sabedoria é atravessar uma noturna passagem chamada a Porta Oculta do Escorpião. Porta que sempre nos espera, algures numa esquina oblíqua do tempo, para nos separar de um passado redutor e nos abrir para uma vida maior, mais inclusiva, fraterna e abrangente. Vênus em Escorpião, enquanto não atravessar esta porta, ao iniciar uma qualquer relação amorosa, é irracionalmente compulsiva, dominadora, dramática, drástica e exigente para se sentir segura. Quer exercer um absoluto controle sobre o outro, em que se projeta que equivocamente e alimenta essa ilusão de bem-estar. Atormentada pelos sentimentos negativos, o amor desta Vênus plutónica é sempre vivido como sobrevivência. Inconscientemente sentido, este amor procura domínio e poder sobre a pessoa de quem na realidade depende e julga amar. Na realidade vive numa permanente frustração que a leva a atrair situações amorosas dramáticas, radicais, impossíveis. É o submundo das paixões violentas e fatais, onde raiva, ciúme e destruição se combinam para atrair a morte e o abandono. Aqui isso a que se chama amor não regenera, não pacifica. É o que tem de não união, de separação, de solidão pressentida, de dor e não entendimento.